Boa noite, eu me chamo Ana Luísa e hoje a gente vai falar sobre um relato de caso sobre endocardiose valvar. E os integrantes do grupo é Ana Beatriz, Brígida, Breno, Camille, Évila, Enzo, Letícia, Maria Eduarda e Vinícius. Eu vou começar falando um pouco sobre a anatomia do coração. Em um coração saudável, a válvula mitral é uma estrutura complexa. E ela também é conhecida como uma válvula bicúspide, que possui dois folhetos. É composta por folhetos valvares, que são duas abas de tecido que se abrem para permitir a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e se fecham para impedir o refluxo. Tem o anel valvar, que é a estrutura que circunda a abertura da válvula, onde os folhetos são inseridos. Tem as cordoalhas tendíneas, que são estruturas finas e fortes, semelhantes a cordas, que conectam as bordas livres dos folhetos aos músculos papilares. Já os músculos papilares, eles são músculos localizados na parede interna do ventrículo esquerdo, que juntamente com as cordoalhas, mantêm os folhetos em uma posição correta durante a contração ventricular. Aí acontece a sístole, né? Prevenindo que a válvula se projete para dentro do átrio esquerdo. A endocardiose valvar é denominada doença mixomatosa da válvula mitral e é a afecção cardíaca mais comum em cães de pequenos portes e idade avançada. Ela é caracterizada por uma degeneração crônica e progressiva do tecido valvar, que vai resultar em espessamento, deformação e o encurtamento das válvulas cardíacas, o que vai acabar comprometendo o seu fechamento adequado durante a sístole. Essa doença vai afetar principalmente a válvula mitral e tricúspide, mas pode ocorrer em menor grau na aórtica. A alteração, no geral, vai levar à regurgitação valvar, que vai ocasionar a sobrecarga de volume e o remodelamento cardíaco compensatório. A causa exata da endocardiose valvar ainda não é totalmente compreendida, mas há um forte componente genético e degenerativo. Fatores predisponentes incluem a idade avançada, cachorros acima de 8 anos, sexo masculino e predisposição racial, sendo mais frequente em raças pequenas e médias, como o Poodle, o Dachshund, que é o Salsicha, o Cavalier King Charles Spaniel, que é o da segunda imagem, o Shih Tzu, o Yorkshire Terrier, que seria o da terceira imagem, o Lhasa Apso, Maltês e o Schnauzer miniatura, da última imagem. Do ponto de vista fisiopatológico, vai ocorrer um acúmulo de substância mixomatosa na matriz extracelular das válvulas, que vai se associar à fragmentação das fibras de colágeno e elásticas, que vai levar a essa deformação valvar. Essa deformidade vai acabar causando regurgitação mitral crônica, que vai promover a dilatação do átrio e ventrículo esquerdo, e progressivamente, insuficiência cardíaca congestiva. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação dessa doença, que segundo a ACVIM, que é o Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária, a endocardiose valvar mitral ela é classificada em 4 estágios clínicos, que vai de A a D, e ele vai mudando de acordo com a presença de alterações estruturais e sinais clínicos. O estágio A é principalmente por cães predispostos, mas sem nenhuma alteração cardíaca, que não mostra nenhuma alteração em exame físico, complementar e muito menos sinais clínicos. O estágio B1 é quando já começa a mostrar uma pequena alteração, quando tem presença de sopro cardíaco, mas não tem o aumento cardíaco em si. E também não vai mostrar os sinais clínicos da insuficiência cardíaca. O estágio B2 é quando já começa a mostrar um pouco mais prevalência da doença, que vai se ter a presença de sopro associado ao aumento cardíaco detectável por radiografia ou ecocardiograma, que vai mostrar se teve aumento da silhueta, aumento de tamanho, e o animal não vai ter os sinais clínicos da insuficiência cardíaca ainda. O estágio C já é quando ele tem um sopro um pouco maior, o remodelamento cardíaco atrial ventricular é muito presente, a gente consegue ver essa diferença, e também tem a presença dos sinais clínicos da insuficiência cardíaca. E o estágio D é o estágio refratório do tratamento. Vai ter a presença de sinais clínicos da insuficiência cardíaca congestiva, só que ele não tem um avanço, assim, muito grande. Então, é o que refratar o tratamento, porque você vai ter que continuar com esses medicamentos durante um longo tempo e fazer mudanças para cada vez mais se adaptar ao estágio da doença do paciente. Então, ele vai ter o sopro, vai ter o remodelamento cardíaco, vai ter os sinais clínicos, ele vai ter tudo, porém ele vai estar no estágio refratório. O estágio C seria a mesma coisa, porém sem estar no estágio refratório. O objetivo desse trabalho é descrever, por meio de revisão teórica e relato de caso, a evolução clínica da endocardiose valvar canina e suas repercussões sistêmicas em um paciente geriátrico. Busca-se analisar de forma integrada os achados clínicos, laboratoriais, radiográficos, ecocardiográficos e eletrocardiográficos, correlacionando-os com a progressão da doença segundo a classificação da American College of Veterinary Internal Medicine. Pretende-se avaliar a resposta terapêutica às intervenções cardiológicas e respiratórias instituídas ao longo do acompanhamento. Além disso, objetiva-se identificar complicações associadas como hipertensão sistêmica, broncopatia crônica e alterações renais. Visa-se reforçar a importância do diagnóstico precoce, monitoramento contínuo e manejo individualizado. Relata-se o caso de um paciente canino da raça Poodle Standard, macho castrado de pelagem branca com 12 anos de idade, na primeira avaliação e peso inicial de aproximadamente 7,150 kg.
Na consulta do dia 22/11, esse paciente chegou ao hospital veterinário da Universidade de Vila Velha com uma queixa de tosse crônica. Ele já possuía diagnóstico de colapso de traqueia e estava utilizando Pimobendan e Benazepril, ambos por via oral. Durante a anamnese desse paciente, foi relatado que a tosse do paciente piorava à noite, durante a ansiedade e também ao manipular o pescoço, além de alguns episódios de esforço respiratório e expectoração. Esse paciente não apresentava vômitos, não apresentava diarreia e tinha uma leve poliúria e polidipsia. No exame físico desse paciente, foram observados crepitação pulmonar, mais evidente à direita, ruído laringotraqueal, sibilos e cianose de língua durante a tosse. Também foram observados sopro cardíaco grau 4. A frequência cardíaca desse animal estava 130 batimentos por minuto, a frequência respiratória 30 movimentos por minuto e a saturação de 97%. Com isso, foram prescritas as seguintes medicações. Trazodona, comprimido de 50 mg. Era para administrar meio comprimido, ou seja, 25 mg, uma vez ao dia por via oral. Essas medicações elas foram prescritas para casa. Teofilina de liberação prolongada, dose de 36 mg, correspondente a 1 ml. Administrar uma vez ao dia por via oral. O C2, cápsula de 20 mg, uma vez ao dia por via oral. Acetilcisteína, solução de 40 mg por ml. Era para dar 3 ml, duas vezes ao dia por via oral, durante 15 dias. E também Flixotide spray. Era para fazer uma dose do spray BID inalatória com auxílio do espaçador e também utilizando máscara. Também foi solicitado a realização de um raio-x de tórax para avaliação complementar desse paciente. Foi marcado o retorno para o dia 29/11/2024 e nesse retorno a tutora relatou a ausência de melhora clínica. Um raio-x desse paciente mostrou colapso brônquico, broncomalácia e fibrose pulmonar. No exame físico desse paciente, também apresentou ainda uma leve crepitação pulmonar e sopro cardíaco. Diante disso, foi optado por fazer alguns ajustes de medicação. A médica ela começou a fazer furosemida, no caso para casa, né? Era para administrar 1,5 comprimido via oral a cada 12 horas e teofilina via oral a cada 12 horas. A teofilina, na primeira consulta, ela era feita a cada 24 horas, mas nessa consulta do retorno, ela mudou para a cada 12 horas. As demais medicações prescritas anteriormente, elas foram mantidas e não tiveram alteração de dose. A pneumologista, ela indicou que o paciente fizesse uma consulta com a cardiologista. No dia 6/3/2025, foi feita a consulta com a cardiologista. Na anamnese, foi relatado persistência da tosse seca, persistência da dispneia, persistência da cianose. O paciente ele seguia fazendo uso diário de furosemida, de Pimobendan, de Benazepril, das medicações respiratórias prescritas pela pneumologista e também fazia uso de bombina inalatória. Esse paciente também utilizava gabapentina quando tinha crises nos momentos de artrose. No exame físico desse animal, ele apresentou 148 batimentos por minuto de frequência cardíaca, 38,7 graus de temperatura, apresentou crepitação fina no hemitórax esquerdo e sopro musical grau 6, compatível com ruptura de cordas tendinas. Foi mantido todo o tratamento anterior e foi instituído meloxicam 0,7 mg quilo CID uma vez ao dia por 3 dias. Também foi solicitado fazer um check-up e ecocardiograma para reavaliação cardíaca e respiratória do paciente. No ecocardiograma do paciente, observou-se aumento importante do átrio esquerdo, a relação átrio esquerdo e artéria aorta estava de 2,56, a válvula mitral apresentava espessamento, prolapso e também insuficiência importante, com ruptura de cordoalha tendina. Também havia espessamento e insuficiência aórtica importante, insuficiência tricúspide discreta e também esse paciente apresentava insuficiência pulmonar discreta. O ventrículo esquerdo mostrava hipercinesia, porém com espessuras preservadas. O padrão de enchimento indicou disfunção diastólica estágio 2. Não havia sinais de hipertensão, não havia sinais de congestão pulmonar e também não tinha nenhum remodelamento do lado direito. Como conclusão geral, o exame é compatível com endocardiose valvar, predominantemente na válvula mitral. Aqui nós temos uma imagem observando a avaliação ecodopplercardiográfica do paciente canino de 12 anos, mostrando a medida do átrio esquerdo em relação à aorta. A relação estava de 2,56 e é um valor acima do valor de referência. Esse achado ele é sugestivo de remodelamento atrial esquerdo. No bioquímico desse paciente, a ureia, a ALT, fosfatase-alcalina, proteína total, albumina, globulinas e também a relação AG estavam dentro do intervalo de normalidade. A creatinina ela apresentou discreta elevação com resultado de 1,62. No hemograma, os parâmetros de eritrograma estavam dentro também da normalidade, incluindo eritrócitos, hemoglobina hematócritos, VCM e CHCM. As proteínas plasmáticas elas apresentaram discreta elevação com valor de 8,6.
O leucograma desse animal estava também dentro do valor de referência e as plaquetas encontravam-se elevadas com 620 milhares. No dia 20 de 3 de 2025, o paciente retornou. A tutora relatou que o animal havia diminuído o quadro de tosse, tossindo mais pela manhã, noite e quando ele ficava ansioso. Todos os remédios estavam sendo manipulados de forma correta. Quanto aos parâmetros vitais, estavam dentro dos valores de referência. Já no exame físico, o animal ele apresentou tosse no momento da pesagem e após a manipulação, além de sopro musical e crepitação discreta bilateral com maior intensidade no lobo cranial direito. E aí foi realizada uma nova série de exames, incluindo bioquímico, urinálise, raio-x do tórax e ultrassom. No bioquímico, foi observado um aumento da ureia e creatinina. Na urinálise, a proteína urinária e a creatinina se apresentaram abaixo dos valores de referência. Já no raio-x do tórax, observou-se um aumento da silhueta cardíaca, redução do lúmen do brônquio principal, campos pulmonares com aumento da opacificação de padrão bronquial, e aí, dessa forma, considerou-se como impressão diagnóstica uma cardiomegalia esquerda e uma broncopatia crônica, além de colapso bronquial. E aí, por fim, no ultrassom, observa-se então uma hepatomegalia moderada e nos rins a pelve discretamente dilatada e a cortical hiperecoica, sugestivo de nefropatia. E aí, em relação ao tratamento, foi mantido Pimomendan 0,3 mg/kg BID, Benazepril 0,5 mg/kg BID e furosemida 2,2 mg/kg BID. Foi orientado, então, o animal retornar em 2 meses para repetir exames hematológicos e em 4 meses para exame cardiológico. Porém, caso tivesse uma piora clínica, poderia retornar imediatamente. Bom, o paciente retornou no dia 25/8 para reavaliação cardiológica e ajuste das suas medicações, que, como citado anteriormente, o animal já estava em uso de benazepril, furosemida e pimobendan. Na anamnese, a tutora relatou que o animal apresentava tosse noturna produtiva com secreção amarelada e espessa, mesmo em repouso, a presença de uma lesão abdominal inflamada e dor em membro pélvico. O animal havia histórico de estenose de traqueia e um episódio de cianose após tosse. No exame físico, foi aferida a pressão arterial, relatada em 210 mm de mercúrio, o que constatou uma hipertensão arterial sistêmica severa. Na ausculta cardíaca, sopro musical de grau 6 em foco mitral e grau 4 em foco tricúspide. Na ausculta pulmonar, a presença de sibilo discreto. Após esses achados, a suspeita de diagnóstico incluía endocardiose valvar, de estágio B2 a C, broncopatia, doença renal crônica e diabetes. Com base nos achados, a furosemida foi suspensa e foi introduzida amlodipina na dose de 0,1 mg/kg CID, para o manejo da hipertensão, a cada 24 horas, CID. Foram solicitados, então, ecocardiograma e exame de perfil endócrino e urinálise para retorno. No mesmo dia, o animal fez um ecocardiograma, fez o eco e relatou a presença de cardiopatia degenerativa crônica valvar significativa, constatando espessamento de mitral, prolapso, insuficiência e regurgitação de 103,78 mm de mercúrio na válvula mitral. A válvula aórtica apresentava insuficiência importante, a tricúspide apresentava espessamento com insuficiência discreta e havia um remodelamento atrial esquerdo importante, com uma relação átrio esquerdo e artéria aórtica de 2,04, acima do valor superior de referência. O exame foi negativo para indícios de hipertensão e congestão pulmonar. O paciente retornou no dia 1/9 para a coleta dos exames de sangue solicitados e reavaliação. Na anamnese, a tosse se manteve semelhante, sem pioras após a suspensão do diurético da furosemida. No entanto, o animal se apresentava muito mais ansioso, lambia mais a lesão nodular abdominal após a suspensão da gabapentina feita anteriormente. No exame físico, foi aferida a pressão arterial, que houve uma diminuição de 210 mm de mercúrio para 180 mm de mercúrio, mas o animal ainda estava com a sua pressão elevada. Devido à análise do eco, juntamente com a aferição da pressão, o tratamento foi ajustado à amlodipina, em vez de CID a cada 24 horas, foi mudada para BID a cada 12 horas, e se manteve a mesma dose. Retomou-se também o uso da gabapentina na dose de 0,5 mg/kg a cada 12 horas para manejar a dor e a ansiedade que foi relatada no animal.
Foi agendado, então, um retorno em 5 dias para reavaliação da pressão arterial e para análise do resultado dos exames. No dia 5, não estava previsto um retorno no animal. O animal voltou por ter uma piora significativa relatada pela tutora nas últimas 24 horas. Na anamnese, apresentou muita tosse durante a consulta e foi observada a presença de secreção esbranquiçada nas narinas. O paciente mantinha-se com normorexia e normodipsia. No exame físico, o quadro clínico foi denominado por estresse agudo e sinais respiratórios. O animal estava extremamente estressado e agitado. Na ausculta pulmonar, os achados foram muito relevantes e indicativos de uma doença pulmonar ativa. Foram ouvidos sibilos e estalo no hemitórax esquerdo, além de crepitação pulmonar leve no hemitórax direito, e na ausculta cardíaca manteve-se a presença do sopro musical em foco mitral. Os achados da ausculta, combinado com a tosse e com a secreção nasal, levaram ao diagnóstico clínico de pneumonia ou bronquite. O foco do tratamento foi alterado para combater esse quadro, onde a doutora focou principalmente nisso e não na doença crônica. O tratamento foi passado doxiciclina, 7,5 mg a cada 24 horas por 15 dias, N-acetilcisteína xarope na dose de 15 mg/kg a cada 12 horas por 15 dias, e lixotide spray em 200 mcg BID, e nebulização com solução fisiológica. O paciente não foi internado e as medicações para o quadro crônico foram mantidas após o retorno. A doutora também foi entregue também o resultado dos exames de sangue para a tutora, mas que não foram analisados nesse retorno. O resultado dos exames constava no hemograma anemia discreta, normocítica e normocrônica, hiperproteinemia, linfopenia com neutrofilia no limite superior, caracterizando um hemoleucograma de estresse e trombocitose acentuada. Já no bioquímico, o animal apresentava valores acima da referência superior de ureia grave, albumina, ALT e fosfatase alcalina GGT e calciônico, e também aumento da relação albumina-globulina. Ele apresentava valores abaixo da referência inferior de potássio, cloreto e frutosamina. Na urinálise, que saiu o resultado no dia 2/9, foi constatado isostenúria. O UPC de 0,5 está no limite superior da normalidade, classificando o paciente como proteinúrico limítrofe. Na consulta do dia 11/9, na anamnese, a tutora relata que o animal está expelindo bastante muco esbranquiçado, mas que ele está bem clinicamente, pois reduziu bastante a tosse. No exame físico, a ausculta pulmonar foi percebida a presença de sebilo e crepitação em hemitórax esquerdo. E na ausculta pulmonar do hemitórax direito, estava sem alterações. Foi percebida também a presença de sopro musical em foco mitral, de grau 6, e a presença de um ritmo irregular na ausculta. Foi feito também a pressão arterial sistólica dele sobre a mesa com a tutora perto e tinha dado 230. Continuou com o tratamento de anlodipina a cada 12 horas até novas recomendações. Na consulta do dia 19/9, na anamnésia, o animal veio para reavaliar a congestão pulmonar. A tutora relata que ele melhorou a tosse e que a secreção diminuiu e que está mais fluida e transparente agora quando ele espirra. A tosse, ela relata que só piora durante a noite e quando ele acorda, mas que durante o dia ele fica bem. O animal está fazendo uso de benazepril, anlodipina, pinmombendan, gabapentina, teofilina, UC2, colírio, cetilcisteína e flixotide. No exame físico, a ausculta cardíaca foi percebido um sopro musical de foco mitral em grau 6 e um sopro grau 4 em foco tricúspide. A ausculta pulmonar bilateral com a presença de crepitação. Nesse mesmo dia, foi realizado um eletrocardiograma. No laudo do eletro, foi evidenciado arritmia sinusal com presença de extrasístole supraventricular, com 8 eventos observados. A arritmia sinusal é uma variação fisiológica encontrada em cães, que normalmente não causam tantos sinais clínicos, então não precisa de tratamento. Mas a extrasístole supraventricular é uma batida cardíaca extra e precoce que se origina nos átrios. E ela, sim, causa sim, sinais clínicos e precisa de tratamento. Também com a quantidade de extrasístole supraventricular, também vai piorando o caso do animal. Ele teve 8 eventos observados em 3 minutos, o que é uma quantidade relativamente alta. A extrasístole supraventricular pode ser vista nesse círculo maior que está em D1, logo no início de D1. Tá vendo que tem um batimento muito próximo do outro, tem um complexo QRS muito próximo do outro complexo? Isso quer dizer que é um batimento mais precoce. Também foi percebida a presença de um marcapasso migratório. O marcapasso migratório é um impulso elétrico que muda do local onde ele está se derivando, não só do nódulo sinusal. E isso altera a onda P. Às vezes a onda P fica mais distante ou mais próxima do complexo QRS, e às vezes ela pode até ficar negativa, por isso que pode ser vista aqui circulado em vermelho em D2. Ela está negativa, a onda P.
Também foi percebido o aumento da amplitude da onda R, e isso é sugestivo de sobrecarga ventricular esquerda, mas é apenas sugestivo, só pode se confirmar isso no ecocardiograma. Aí você pode ver a diferença de tamanhos da onda R logo no início de D2. Pode-se ver que esse pico para cima está em alturas muito diferentes. Foi realizado também a ultrassonografia nesse mesmo dia, e foi percebido alterações no rim, sugestivo de nefropatia com sinais de cronicidade. Afinal, o animal tomava muitas medicações e há muito tempo ele já tomava essas medicações para o coração e tanto para o pulmão. No exame laboratorial do bioquímico do dia 6/10, foi percebido o aumento de ureia, ALT, FA e GGT. Também teve o aumento de proteínas totais e albumina, em relação de AG também estava levemente alterada, e de alguns eletrólitos, como potássio, cloreto, cálcio e sódio. No hemograma, também do dia 6, foi percebido apenas o aumento discreto de proteína plasmática e o aumento de plaquetas. Bom, como os sinais clínicos desse paciente se correlacionam com a endocardiose? Na endocardiose, ocorre uma infiltração de tecido contínuo fibroso, onde anteriormente tinha tecido colagenoso. Então, ocorre um espessamento dessas válvulas e isso dificulta sua coaptação correta, assim como também pode levar à ruptura das cordas tendíneas, agravando o caso. Temos uma foto que apresenta a presença de nódulos fibrosos próximos às válvulas, assim como seu espessamento. Nesse caso, o paciente tinha uma endocardiose mais pronunciada da válvula mitral. Então, toda vez que ocorria a sístole do ventrículo esquerdo, gerava uma regurgitação de sangue para o átrio esquerdo, que a longo prazo gerava uma dilatação da câmara para comportar tanto o sangue que era regurgitado do ventrículo esquerdo, quanto o sangue que continuava chegando da veia pulmonar. Essa regurgitação provoca um som que chamamos de sopro, e nesse caso era um sopro musical grau 6, que mesmo quando o estetoscópio está levemente afastado do ponto de ausculta torácica, ainda é possível auscultar essa alteração. Bom, a endocardiose pode levar à cianose, presente como sinal clínico nesse caso, já que quando o sangue é ejetado, quando o sangue retorna para o átrio, menos sangue é ejetado pelo ventrículo para o corpo inteiro. Então, em momentos que exigem maior função cardíaca, o ventrículo não consegue bombear a quantidade necessária, levando a uma menor presença de sangue nos tecidos, gerando a cianose. Bom, o acúmulo de sangue no átrio esquerdo leva a uma dilatação atrioventricular esquerda progressiva, que leva ao estiramento das fibras, irritabilidade e provoca extracístoles supraventriculares, que foram observadas no eletrocardiograma. Bom, esse acúmulo de sangue também dificulta que o sangue da veia pulmonar seja descarregado dentro do átrio, leva a uma congestão da veia e leva também a um acúmulo de um extravasamento de líquido para dentro dos alvéolos, que vai levar a um edema pulmonar, que embora não tenha sido observado nos exames de imagem, é possível sugerir, já que o animal apresentava na ausculta crepitação fina e sibilo, que são compatíveis com presença de líquido dentro dos alvéolos, muco esbranquiçado durante acessos de tosse e também desconforto respiratório. Mas também poderia ser provocado por broncopatia. Bom, o acúmulo de sangue leva, cronicamente, a uma dilatação importante, principalmente do átrio, nesse caso, que também faz uma compressão dos brônquios, que leva a uma tosse noturna, que associada também à estenose de traqueia, já que o animal, quando está em decúbito, já existe uma compressão fisiológica do pulmão, que se agrava com essa compressão dos brônquios devido à dilatação atrial. Bom, embora de menor relevância nesse caso, o animal também tinha endocardiose da válvula tricúspide. Então, durante a sístole ventricular direita, retornava sangue para o átrio direito, e isso dificulta o retorno venoso da veia cava, que faz o retorno de todo o organismo. A gente pode levar em consideração que provavelmente ele estava compensado, já que não encontrando sinais clínicos compatíveis com insuficiência cardíaca congestiva direita, já que não tinha presença de líquido livre em cavidades e nem edema de membros. Mas a gente já conseguia auscultar um sopro grau 4 no local de ausculta da válvula tricúspide. A hipertensão, nesse caso, provavelmente não foi provocada diretamente pela endocardiose, já que a endocardiose, embora ela leve um baixo débito cardíaco, ela leva uma hipotensão, que o organismo vai notar e vai ativar mecanismos compensatórios para reverter essa situação. Assim como vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona para fazer uma vasoconstrição, vai ativar o sistema nervoso simpático devido a ataque para aumentar a frequência cardíaca e vai ativar o mecanismo de Frank-Starling, que aumenta a força de contração das fibras cardíacas. Mas esse mecanismo busca levar o animal à normotensão e não à hipertensão. Então isso leva a gente a pensar o que poderia ter levado à hipertensão desse animal que foi observado durante as consultas. Bom, associando o histórico do animal com os exames complementares, o animal tinha poliúria, que é compatível com um paciente doente renal crônico. Também tinha perda da arquitetura renal no exame de ultrassom, que é compatível com nefropatia crônica, assim como ele também tinha menor densidade urinária na urinálise.
e também tinha presença de elevação sérica de ureia e creatinina no exame de bioquímica. Bom, a menor excreção de ureia e creatinina e também, provavelmente, a menor excreção de sódio aumenta a reabsorção de água e isso leva a uma hipertensão arterial sistêmica desse animal. A partir dos achados encontrados, então, o nosso paciente se enquadra numa classe B2. E então a gente tem os seus tratamentos de escolha e principais. O principal tratamento é associado entre o pimobendan e um inibidor de enzima conversora de angiotensina. Associado a eles, a gente pode fazer uma dieta com restrições leves de sódio para auxiliar no tratamento. O pimobendan é um inotrópico positivo e tem um pouco de função vasodilatadora. Ele aumenta a força de contração do coração, reduzindo a pós-carga. Ele se institui como padrão ouro na endocardiose em estágios B2, C e até o D, se for necessário, quando o paciente se enquadra. Ele vai tentar evitar ao máximo a progressão da insuficiência cardíaca, melhorando a sua contração e, por consequência, melhora o débito cardíaco e reduz a sobrecarga causada no ventrículo esquerdo. Associado a ele, a gente tem o benazepril, que é um inibidor da ECA, né, a enzima conversora de angiotensina. Então ele reduz a ação da angiotensina 2 e da aldosterona, auxiliando no controle da pressão intravascular. Ele também vai ter a função de diminuir a sobrecarga cardíaca, tentando prevenir ao máximo a progressão da insuficiência cardíaca. Assim como o pimobendan, essas duas medicamentos associados têm seu uso contínuo durante todo o estágio do animal, durante todo o seu tratamento e evolução. Associado a isso, o paciente também apresentou uma hipertensão arterial. E essa hipertensão é tratada com a amlodipina, associada ao tratamento cardiológico já mencionado. A amlodipina é um bloqueador de canal de cálcio que tem ação vasodilatadora mais potente. Essa ação vasodilatadora tenta controlar a pressão arterial, evitar a piora do sopro e reduzir possíveis riscos de edema pulmonar ou cardíaco que o animal tem. Assim como os outros, o seu uso vai ser contínuo durante o tratamento. Pensando nos quadros respiratórios que o animal apresentou, a gente ainda tem o tratamento com flicoxib, que é um corticoide inalatório. Ele vai reduzir a inflamação pulmonar e broncopatias crônicas, melhorando as vias aéreas e a ventilação e a tosse que o animal apresentava. Junto a ele, a gente tem a ação da teofilina de liberação prolongada, que é um broncodilatador que relaxa a musculatura lisa dos brônquios. Ela também melhora essa capacidade respiratória e ajuda reduzindo os quadros de tosse que o animal tem. Assim como o flicoxib, ele tem o seu uso contínuo. Para reduzir o edema pulmonar que o animal apresentava, teve a utilização da acetilcisteína, que é um mucolítico que quebra as ligações do muco e faz ele ficar mais fluido, melhorando assim toda a sua fluidez. Deve-se lembrar que durante todo o tratamento respiratório era associado a nebulização com solução fisiológica para melhorar ainda mais a fluidez do músculo e facilitar a sua eliminação. Perante o tratamento cardiovascular, foi utilizado a furosemida. Entretanto, a furosemida é um diurético. Ele reduzia o edema pulmonar que o animal tinha e controlava os seus sintomas agudos respiratórios por congestão, associados ao broncodilatador. Entretanto, alguns achados durante o ultrassom mostravam alterações nos rins, e isso fez com que fosse suspenso a ação da furosemida, concluindo assim, então, o tratamento feito e ainda utilizado neste animal. Agora, na conclusão, o caso apresenta a complexidade do tratamento de endocardiose valvar em um paciente idoso, especialmente quando associado às alterações respiratórias sistêmicas. A evolução do quadro mostrou remodelamento cardíaco, aumento do sopro, hipertensão arterial sistêmica e alterações respiratórias recorrentes. Os exames físicos, radiografias, ecocardiogramas, exames laboratoriais e monitoramento da pressão foram essencial para compreender a relação entre as alterações cardiovasculares, respiratórias e renais, assim podendo ajustar os terapêuticos. A melhora clínica mostra a importância do acompanhamento contínuo, da reavaliação periódica e da comunicação com o tutor. O manejo seguindo as diretrizes da ACVM mostra que a terapia multimodal é essencial para a melhoria e qualidade de vida desse paciente, controlando as alterações cardíacas, respiratórias e sistêmicas. A suspensão da furosemida, introdução da amlodipina, ajuste do pimobendan, benazepril e suporte respiratório foram essencial para estabilizar o quadro do paciente. Conclui-se mesmo sendo uma doença crônica e progressiva, pode ser manejada com sucesso por meio de acompanhamento, intervenções individualizadas e detecção precoce. Esse caso ressalta a importância do acompanhamento veterinário e o tratamento adequado é capaz de proporcionar maior conforto e honestidade ao paciente.